Olá Ramiro, estamos aqui numa entrevista do CLS 3G Guiar no Coração para mostrarmos os percursos do Conselho de Aguiar da Beira, bem sucedidos, no caso, o teu caso e o caso da ARC Sport Auto Ramiro, e gostaríamos que nos contasses um bocadinho da tua história, quem és tu, como é que chegaste ao patamar onde está hoje a ARC Sport e que abordasses também o que é um bocadinho da tua profissão de mecânico, ok? Vamos começar então por quem és tu? Bom dia, Tino. Quem sou eu? O meu nome é Augusto Ramiro, tenho 47 anos de idade, nascido em Aguiar da Beira, com tradição familiar nos automóveis, desde o meu pai e o meu avô, na altura, foi ele que também, de alguma maneira, nos deu a motivação para termos a profissão que temos hoje. Como é que foi a tua infância e o teu percurso escolar? Foi cá em Aguiar da Beira? A minha infância foi um bocadinho intensa, não é? Portanto, diverti-me imenso, gostei bem disso. O percurso escolar foi sempre em Aguiar da Beira, desde a escola da primeira classe até ao nono ano de escolaridade. Fizeste só até ao nono ano ou depois enveredaste para o ensino profissional, foste para outra escola fora da Aguiar da Beira ou começaste logo no mercado de trabalho? Não, eu comecei logo no mercado de trabalho. Na altura, quando eu acabei de estar no nono ano de escolaridade, portanto não havia essa possibilidade de cursos profissionais, havia outras opções, que era sair para o estrangeiro, nomeadamente na mecânica automóvel, mas na altura não era esse o meu objetivo, era ficar por aqui. Apesar de tu não teres seguido uma carreira, vamos dizer, formativa ao nível da académica, ao nível da universidade ou algum curso profissional, não é por causa disso que tu deixas de ter formação para acompanhares as exigências do mercado. É importante haver essa formação, quer diária nas empresas, quer específica, com as marcas, com cursos que vão surgindo, correto? Sim, isto da formação quase diria diária. Portanto, a gente houve uma altura em que fomos agentes da Renault, estivemos ligados diretamente a uma marca que tínhamos que ter formação. Hoje em dia estamos ligados à Bosch Car Service, que é uma marca, é um conceito que está constantemente a ter formação. Isto, o facto de não ter seguido a parte académica, não ser engenheiro, não quer dizer que não necessite e não tenha que ter formação. Portanto, tanto eu como os colaboradores temos que, de alguma maneira, estar sempre em formação. Começaste logo então a trabalhar na oficina Auto Ramiro, que ainda hoje se mantém o nome. Com os Exatamente. teus pais e com o teu avô ainda era vivo? Não, na altura, não, sim, o meu avô na altura já ainda não era vivo, mas trabalhava. já não trabalhava, portanto, já tinha uma idade muito avançada, fazia alguma coisa, lembro perfeitamente de miúdo do meu avô trabalhar, nas malhadeiras, em certas ferramentas, mas tudo muito vago. Tudo evoluiu então. Como é que era na altura quando começaste a trabalhar a Auto Ramiro? Como é que era o mercado de trabalho? O mercado de trabalho é um pouco diferente, tanto o mercado como as exigências que hoje somos obrigados a ter, tanto a nível de maquinaria, como exigências a nível de formação. Portanto, o mecânico, nesse tempo, não tinha que ter nenhuma experiência a nível de eletrónica, portanto, havia o mecânico e havia o eletricista. Hoje isso é quase impossível acontecer, portanto, o mecânico tem que ter as duas situações, mecânico e eletricista, tem que ser um mecatrónico. Claro que isso que obriga é que haja outro tipo de exigências a nível de formação, que por acaso estamos aí no caminho certo. É uma profissão bastante técnica. São cada vez mais valorizadas essas profissões. Como é que vês os recursos humanos de hoje em dia nessa área? Há falta de recursos humanos em Aguiar da Beira, no país, de formações técnicas como a de mecânico, por exemplo, ou mecatrónico? Sabes que a profissão de mecânico ou mecatrónico, como lhe queiras chamar, é uma profissão que exige muitos anos de aprendizagem. Aliás, eu diria que estamos sempre a aprender. Os carros têm uma evolução natural quase diária e isso obriga a que
realmente só quem tenha muita dedicação e goste muito daquilo que está a fazer é que consiga acompanhar essa evolução. Daí, por vezes, não ser fácil de arranjar pessoas que queiram enverdar por essa profissão. Sabemos que a escola e a Auto Ramiro têm uma relação bastante próxima. Há um curso de formação na escola de mecatrónica e a Auto Ramiro recebe alguns desses estagiários. É importante haver essa ligação das empresas com a escola e haver aqui essa simbiose para que sejam fabricados, entre aspas, os recursos humanos necessários para as empresas no concelho. Sim, essa simbiose, como tu falaste, é fundamental. Para mim, as pessoas, quando vêm para o mercado de trabalho, têm que estar preparadas, perceber a exigência. E só através deste tipo de protocolos e de simbiose é que é possível os alunos, neste caso, e inclusive os professores terem noção daquilo que têm que evoluir e que têm que trabalhar para que isso aconteça. Falando mais uma vez da história da Auto Ramiro e da missão, missão ou história, quais são os serviços que apresenta a Auto Ramiro? Há quantos anos trabalha neste mercado da mecânica? Damos um bocadinho. A Auto Ramiro, enquanto Auto Ramiro foi criada, se não estou em erro, em 1962 pelo meu pai. Na altura, como disse há pouco, as exigências a nível de eletrónica não eram quase nenhumas, hoje isso não acontece. Portanto, o objetivo passa por, no fundo, acompanhar as exigências do mercado automóvel, sempre com consciência que estamos no interior do país e que temos algumas limitações, mas tentamos de alguma maneira sempre contornar isso. Para além da mecânica convencional que a Auto Ramiro faz, não é? Do dia a dia, das exigências do dia a dia na mecânica, apostou mais recentemente, já não é um projeto muito recente, já tem alguns anos, no desporto automóvel. Queres-nos falar um bocadinho sobre essa área em que vocês se especializaram e de hoje em dia são das maiores equipas de assistência automóvel no desporto em Portugal? Mais uma vez, isto vem também um bocadinho por motivação do meu pai. O meu pai fez rallies na altura prestou serviço também a outros clientes a nível de desporto automóvel. Durante uma época isso parou, por razões que não interessava era estar a referir, mas em 2001, 2002, junto com os meus irmãos, decidimos voltar a reativar essa vertente do desporto automóvel. Na altura era pouco representativo a nível da empresa, hoje já é muito representativo. Como disseste, felizmente somos uma referência a nível nacional, isto também vem um bocadinho porque toda a gente colabora connosco, desde pilotos, meios humanos, cursos de assistência, etc., acreditar e estamos todos focados e aí o foco é importante, não só no desporto automóvel, mas de modo geral. A gente tem que estar focado naquilo que faz e isso tem sido, no fundo, o segredo de todo este sucesso. Para além de serem uma equipa reconhecida, são reconhecidos precisamente porque têm ajudado grandes pilotos a nível nacional e até internacional a ganhar prémios. Queres-nos fazer aqui um resumo do palmarés que a equipa da ARC Sport tem conquistado nestes últimos anos? Tino, eu por acaso o ano passado na Feira das Atividades Económicas fiz um roll-up com os títulos e a gente contou 18 ou 19 títulos a nível nacional, fora os títulos regionais, nomeadamente na Madeira e nos Açores, que a gente não contabilizou. Portanto, o que me deixa extremamente satisfeito e orgulhoso por fazer 9 títulos a nível nacional, acho que é bom. Não posso também deixar de fazer referência à experiência europeia que a gente teve no Campeonato da Europa de Rallys, em que 2 anos consecutivos lutámos pelo campeonato quase até à última prova, e isso deixa-nos com bastante satisfação de ombrear com as melhores equipas e com os melhores pilotos. Logo no ano de estreia, acho que é feito, sem dúvida. Como é que uma empresa sediada em Aguiar da Beira tem chegado tão longe? Quais são os segredos? Isso é sempre um bocadinho difícil de responder, mas eu acho que o muito querer, o foco,
a motivação e os desviados das pessoas certas, sem dúvida que é importante. E também não nos podemos esquecer da maneira... Eu falo com muitos pilotos, tenho pilotos de várias zonas do país, e quer se queira, quer não, o facto de estarmos no interior é uma desvantagem, mas também é uma vantagem. As pessoas no interior do país gostam de receber, gostam de estar focadas, gostam de ajudar, gostam de sempre de ir mais além. Não gostamos de nos acomodar pelo facto de sermos do interior, e isso é importante. Não nos acomodarmos com várias situações que nos limitam ao facto. O querer e o acreditar é fundamental. Importantíssimo e fundamental, sem dúvida nenhuma. Numa altura em que tanto se fala de interioridade, e como tu já bem abordaste, das diferenças e desigualdades que existem entre o interior e o litoral, o que é que ainda pode motivar uma empresa e os jovens, por exemplo, ou outras pessoas, a fixar-se num concelho como o da Guiar da Beira, do interior do país? Isto é uma questão que seria muito discutida se a gente fosse a nível político. Portanto, vou apenas referir que os políticos nada fazem para que isso aconteça, a nível central. Eu acho que eles querem é acabar com o interior, porque senão não tomavam as medidas que tomam em relação a outras situações, a nível de saúde, correios, poderia enumerar várias coisas. A nível empresarial, como te disse, as pessoas são importantes e as pessoas do interior acho que têm um carisma especial e isso, digamos que é importantíssimo a nível empresarial para que tudo corra bem. São mais aguerridas, é isso que queres dizer? São mais aguerridas, lutam mais pelos seus objetivos, lutam mais pelos seus objetivos, estão mais focados. Não sei muito bem o porquê, mas eu sei, é marcante. Quais têm sido as maiores dificuldades e as maiores vantagens da ARC Sport e da Alto Ramiro em estar num concelho como o da Guiar da Beira, no interior do país? Olha, desvantagens é que cada vez somos menos, e quer se queira, quer não, isso é um grande handicap para as empresas, portanto. Tanto ao nível de recursos humanos como de clientes. Tudo. Isso é logo. Não há nenhuma vantagem de estar no sítio onde tem pouca gente. Isso que fique bem marcado, porque isso preocupa-me a mim. E uma das razões também porque a gente tentou enverdar pelo desporto automóvel e por outra vertente dos automóveis também foi isso. Já que a gente não tem clientes, temos que dar uma forma, não nos acomodar e tentar buscar trabalho e clientes noutra vertente e noutro sítio. E aí o desporto automóvel é uma situação que nos permite isso, porque as pessoas tentam sempre procurar o melhor, tanto vai ser no interior, como no litoral, como no Algarve, como em Bragança, isso não é relevante. E daí eu achar que a parte do desporto automóvel é importante para a empresa. Não descurando o trabalho, digamos, do dia-a-dia, como a gente assim o define. Da mecânica normal. Mecânica normal, que também é importantíssimo e fundamental. E é que está a base toda a vossa história. Sei que vocês têm muitos pilotos, ou quase todos os pilotos, são da região do litoral e até das ilhas. Como é que explicas essa relação ou essa opção desses pilotos por uma empresa em Aguiar da Beira e quais são as limitações? Porque tem que haver limitações. Era muito mais fácil desenvolverem negócios junto numa grande cidade ou junto ao litoral. Sim, Tino, isto, como deves entender, não foi fácil. Isto, no princípio, tivemos um objetivo, tivemos que criar uma equipa em que eu e o meu irmão Pedro corríamos, para poder mostrar o nosso serviço, para, a partir daí, desenvolver essa atividade. Isto não foi estalar o dedo e apareceu. Como disse, foi complicado, tivemos de tomar decisões, felizmente tomámos as decisões certas, conseguimos mostrar que no interior também se prestava um bom serviço a nível de desporto automóvel. Isto depois é uma bola de neve. Os pilotos começam a analisar, a associar e veem onde é que podem, de alguma forma, enquadrar os projetos. E tivemos a sorte, apostamos em pilotos
Na altura recordo-me como o Adrosildo Lopes, que era um piloto de referência a nível nacional, fizemos excelentes resultados e depois a partir daí isto foi andando sempre com alguma sustentabilidade para que não corresse alguma coisa mal e hoje felizmente penso que estamos bem. O que é que envolve trazer cá os pilotos, por exemplo, só para fazer um teste ao carro? Olha, envolve, portanto, uma autorização, neste caso do município, envolve uma autorização da GNR, envolve o piloto ter que vir a dormir, ter que usar várias infraestruturas a nível do concelho, nomeadamente restaurantes, bombas de combustível, portanto, eu costumo dizer que não sou só o tiro partido desta situação, portanto, acho que toda a gente tira partido também de empresas que, de alguma forma, trazem pessoas de fora para a Guiar da Beira. E isso, sem dúvida, que também me deixa bastante contente e orgulhoso disso. Consideras que a Guiar da Beira tem recursos, desde os endógenos a outros fabricados, produzidos, que possam fixar pessoas ou atrair novas pessoas para o nosso concelho? Eu penso que sim. Olha, a minha empresa, por exemplo, posso-te dar um exemplo. Tenho um mecânico que é dos Açores e tenho um mecânico que é do Porto. Portanto, trouxe de alguma maneira pessoas de fora para trabalhar em Aguiar da Beira. Portanto, penso que isso é perfeitamente possível, sem dúvida. Desde que se criem condições para tal. Falando na atratividade do território, que outro recurso tu achas que são possíveis e têm atratividade, potencial para fixar pessoas no nosso concelho? Tino, isso não é uma pergunta muito fácil de eu responder, porque se fosse fácil, isso já estava feito. Mas como disse há pouco, acho que nenhuma medida, nenhum político se preocupa em fixar pessoas, não só em Aguiar da Beira, digamos no interior. E se não, se o fizeram, eu estou desatento porque eu não percebi qual. E permite-me dizer-te uma coisa, acho que os políticos querem concentrar as pessoas para as controlar ainda melhor e que aquilo que fazem. Eu acho que isso que é notório, sem dúvida. Porque, eu vou dar um exemplo, qualquer empresa, uma medida facílima de fixar empresas, e se fixa as empresas, fixa as pessoas, atrai as pessoas, portanto isso aí é inevitável. Qualquer empresa que se estabelecesse no interior devia ter benefícios fiscais que não tem as do litoral, por assim dizer. Repara, as cidades hoje têm custos extraordinários de transportes públicos, outros custos que têm, que no fundo somos nós todos que pagamos, portanto, e está tudo fixado só no litoral e nas grandes cidades. O resto, completamente esquecido e abandonado. E isso é mau, quanto a mim. Estás a referir esses aspectos que as cidades têm, os grandes centros urbanos têm e que têm acesso a tudo e mais alguma coisa. Então, mas o que é que ainda faz fixar as pessoas no interior, estando a acabar o acesso à saúde, aos transportes públicos, como estavas a referir? O que é que ainda nos segura aqui? Eu acho que por vezes é o gosto pela terra. Sempre nunca baixar os braços e eu dizer que as pessoas do interior têm uma força muito grande, portanto estão sempre a lutar contra as dificuldades e as adversidades e faz disso no fundo a maior motivação, porque as coisas no interior ainda não estejam piores que que estão, porque senão se falar sem dúvida. É fundamental passar essa mensagem para os jovens da identidade, de gostar da terra, deles irem estudar para fora, que lhes faz bem, formar-se, mas depois voltarem à nossa terra, investirem e contribuírem para o seu desenvolvimento. Como é que podemos passar essa mensagem para os jovens? Não é muito fácil passar essa mensagem para os jovens, porque temos de ter uma capacidade de nos adaptar ao mercado e à situação a nível de profissão. Repara, nós temos uma profissão, mas podemos ter várias nuances, podemos ir um bocadinho à esquerda ou um bocadinho à direita, não temos que ir em frente. Porque se não tivermos essa capacidade, até no interior,
vai ser ainda mais difícil, sem dúvida. É preciso o tal foco e determinação e o muito querer, sem dúvida. O que também é muito comum é, em caso de não haver oportunidade no nosso espaço, no nosso território, imigramos. Porquê é que tu há pouco falaste nessa questão? Porquê é que tu nunca imigraste? Primeiro, o meu pai tem uma empresa, portanto, para mim foi muito mais fácil fixar-me na empresa que tenho. Não é? E depois também te digo, nunca tive grande ambição de sair, de emigrar. Tenho muita curiosidade, vou a muitas feiras, sempre que posso vou a algum tipo de informação para estar sempre atualizado. Mas eu acho que sair por vezes não é uma mais-valia. Portanto, porquê? Porque a gente cria uma expectativa, mas não nos podemos esquecer até, porque somos uma zona de muitos imigrantes e a vida para eles não é fácil, não é mais fácil que a nossa. Podem conseguir, eventualmente, a nível financeiro, ter outro conforto, mas se calhar a outros níveis familiares e de qualidade de vida não é superior à nossa. Portanto, a gente tem que optar. E eu optei por ficar e tentar, de alguma maneira, levar as coisas a bom porto na minha terra, que me viu nascer, na empresa que é do meu pai e juntamente com os meus irmãos conseguimos, eu penso que ter uma empresa sólida e que tem alguma capacidade, sem dúvida. O que é que realças da vida em Aguiar da Beira? Há qualidade de vida? Consegue-se ter dinheiro para viver com alguma qualidade de vida? Eu penso que sim, Tino. Se a gente analisar bem, em Aguiar da Beira não há grandes dificuldades. Acredito que há pessoas que têm mais ou menos dinheiro, há pessoas que têm uma vida melhor do que eu, mas repara, não há pessoas que passam fome, não há pedintes, não há... Isso eu não vejo. Os grandes problemas sociais não há. Portanto, uns melhor, outros pior, mas se calhar os que não estão melhores também acomodam-se à situação. Portanto, para eles aquilo chega, está bom sim, é uma filosofia de vida que eu respeito e entendo. E há outras pessoas que têm um bocadinho mais de ambição, que tentam ir um bocadinho mais além. Ramiro, para terminarmos esta entrevista que é dirigida aos jovens, nada melhor que deixares uns conselhos, uma pessoa experiente como tu, com a carreira sólida que tens no mundo da mecânica, do desporto automóvel e do conhecimento que tens do nosso concelho, quais são as dicas que podes deixar para o sucesso dos jovens? Bom, primeiro, as pessoas têm que saber aquilo que querem na vida e que vão querer fazer e que gostam de fazer. É importante a gente gostar de tudo aquilo que faz e a partir daí temos um foco e um objetivo de sermos os melhores, não arranjar desculpas por tudo e por nada para que as coisas não vão à frente. Sermos determinados é importantíssimo. E a formação é fundamental. O inglês, atenção, hoje quem quiser realmente ir um bocadinho mais além tem que saber falar inglês, tem que aperfeiçoar essa vertente. E no fundo acho que é isso, o foco e o querer, o nunca se acomodar às situações, temos a capacidade de análise do mercado, porque hoje o mercado está sempre a variar, estarmos atentos, não podemos ter um emprego, ok, temos um emprego, está garantido e não fazermos mais nada, não, esqueçam isso, a gente tem que estar sempre atento aos indicadores do mercado, como é que as coisas correm, como é que as coisas evoluem, portanto, no fundo será esse o foco, a determinação, a capacidade de nos adaptarmos sempre à realidade global, porque isto hoje em dia muda tudo muito depressa e temos essa capacidade de análise. É importante. Ok. Obrigado. Boa noite.